Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Civil e Obrigações, comigo, professor Luiz Adriano Pinheiro Santos, para a nossa Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, campus de Diamantino e demais campos conexos que estão fazendo essa disciplina conosco. Para mim é um grande prazer, mais uma vez, estar com os senhores. E hoje nós vamos abordar alguns temas referentes à nossa disciplina, que são a continuidade daquilo que nós viemos falando até o presente momento. De início, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação acerca do que nós falamos, na última aula e de onde nós paramos. Bom, em relação às modalidades das obrigações, nós estamos falando sobre o direito das obrigações, o direito obrigacional, o direito que rege as relações obrigacionais, relações desenvolvidas entre pessoas no seu trato diário, no seu cotidiano, nas suas relações sociais, comerciais, enfim. Direitos estes que são personalíssimos, que dizem respeito às pessoas e à sua autonomia de vontade privada, a sua vontade de estabelecer ou não negócios e de poder criar regras para esses negócios. Bom, então, em relação às modalidades das obrigações, nós vimos que existem as obrigações positivas e as obrigações negativas, e que neste cenário, essas obrigações se subdividem em três modalidades. Nós possuímos, então, as obrigações de dar, de fazer e de não fazer. A obrigação de dar e a obrigação de fazer são consideradas como obrigações positivas, e a obrigação de não fazer é considerada como um tipo de obrigação negativa. Obrigação de dar, consubstanciada em entregar alguma coisa, algum objeto ou algum valor pecuniário. Ou seja, eu comprei algo de uma pessoa e eu tenho que pagar por esse algo. Então eu estou diante de uma obrigação de dar, de entregar algum valor ou alguma coisa em pagamento. Obrigação de fazer revela a natureza de uma obrigação que tem como elemento objetivo, como objeto principal, o desempenho de uma função, de uma tarefa ou de um serviço. Então eu te contrato para pintar a minha casa e você tem que fazer este serviço. Eu te contrato, por exemplo, para limpar a minha chácara e você tem que fazer esse serviço, ou para lavar o meu carro, ou para fazer a minha contabilidade, enfim, você tem que desempenhar uma tarefa, um serviço. Nesse sentido, então, nós temos a obrigação de fazer. E por fim, a obrigação negativa, que é a obrigação de não fazer. A obrigação de não fazer, ela tem como principal característica, no seu elemento formador, a natureza negativa, ou seja, o elemento subjetivo da obrigação, representado aí pelo seu sujeito passivo, ele tem o dever de deixar de fazer algo, ou ele precisa não fazer alguma coisa, a obrigação de não fazer. Por exemplo, não negativar o meu nome injustamente, ou não utilizar a piscina às quartas-feiras, que é o dia de manutenção do condomínio, ou não utilizar tal veículo da empresa assim assado para benefício próprio ou para questões particulares. São obrigações negativas, onde você deve deixar de fazer algo. Em relação à classificação das obrigações, em suma, essa é a classificação básica. E hoje nós vamos entrar então em um novo tema, que é justamente o adimplemento obrigacional. Bom, nós vamos estudar, na verdade, o adimplemento e o inadimplemento obrigacional, que é o cumprimento, o pagamento da obrigação, ou o não pagamento, o não cumprimento da obrigação. De início, nós vamos falar sobre o adimplemento obrigacional, que é o pagamento da obrigação. O adimplemento obrigacional é o cumprimento da obrigação. Por que eu não falo que é o pagamento? Porque nem toda obrigação é de pagar. Às vezes a obrigação é de fazer, de não fazer. Então, quando eu digo que a obrigação foi adimplida, eu estou dizendo que ela foi cumprida. Se era uma obrigação de pagar, ela foi paga. Se era uma obrigação de fazer, o serviço foi feito. Se era uma obrigação de não fazer, aquilo que estava determinado para não ser feito, não foi feito. Ou seja, ela foi cumprida de acordo com a sua natureza, de acordo com o que foi estabelecido, tá bom?
Então, o adimplemento obrigacional, em conceito básico, é o cumprimento da obrigação, tá? A satisfação da relação obrigacional. Porém, esse cumprimento, essa satisfação, ela pode se dar de duas maneiras distintas, e nós vamos vê-las agora. Seria através do pagamento direto ou do pagamento indireto, tá bom? Vamos lá então. Quanto ao pagamento direto, que é o que nós vamos ver agora. O pagamento direto é o cumprimento, né, da obrigação, a satisfação dessa relação obrigacional exatamente nos moldes em que ela foi pré-estabelecida. Então, se eu estabeleci, né, se eu celebrei uma relação obrigacional onde eu fiquei obrigado a cumprir aquela obrigação pagando no dia tal, de tal forma, e eu fui lá e honrei o meu compromisso, eu estou diante de um adimplemento através de pagamento direto. Mas se por algum motivo eu não cumpri da forma como tinha que ser cumprida primariamente, mas eu também paguei, né, de outra forma, aí eu estou diante de um adimplemento indireto. Mas vamos primeiro nos focar no adimplemento por pagamento direto, tá bom? Então, em conceito básico, o adimplemento por pagamento direto é o cumprimento ou a satisfação da obrigação segundo natureza e forma pré-estabelecida na relação primária obrigacional. Ou seja, do jeito que eu combinei, eu fui lá e honrei. Né? Eu ia pagar em 3 vezes, eu fui lá no dia certo e paguei a primeira, paguei a segunda e paguei a terceira. Eu cumpri a obrigação do jeito que ela foi combinada. Eu estou então diante de um adimplemento por pagamento direto. E aí tem algumas características desse adimplemento por pagamento direto que nós precisamos conhecer. Vamos lá então. Em relação aos sujeitos, né, no pagamento direto, tá? No adimplemento por pagamento direto. O direito da obrigação, ele vai sempre apresentar o elemento subjetivo, que são os sujeitos, ora com uma nomenclatura, ora com outra, mas refere-se às mesmas pessoas. Primeiro a gente começa falando, né, sobre o sujeito ativo e sujeito passivo, depois isso passa para devedor e credor, né, principalmente no momento quando essa relação assume uma característica de inadimplemento, de não pagamento, o termo utilizado corretamente é credor e devedor. Aqui, né, no adimplemento, os sujeitos da obrigação, o elemento subjetivo, ele vai ser nominado ou denominado como acipiens e solvens. Acipiens é aquele que detém o direito de receber o cumprimento da obrigação. Solvens é aquele que possui o dever, detém o dever de cumprir a obrigação. Então, se eu pago, eu sou o solvens, e eu que recebo sou o acipiens. Essa nomenclatura é uma nomenclatura doutrinária, né? Uma nomenclatura simples que, na verdade, reflete o sujeito ativo e o sujeito passivo, credor e devedor, da mesma forma. É apenas o nome correto a se utilizar. E para poder entender, né, acipiens e solvens, é fácil fazer uma assimilaçãozinha aí, ó. Acipiens, ele revela, né, quando a gente fala a palavra acipiens, vem de uma palavra menor, de acepto, que traduz a ideia de aceitar, de trazer para si, né? Então, se eu sou acipiens, eu recebo, né? Eu incluo em mim, eu somo. E solvens revela a natureza de dissolver. Lembra do solvente, né? O solvente, que é aquele elemento lá, aquela solução que dissolve, soda, por exemplo, né? Você botar uma soda ali com alguma coisa, vai dissolver. Então, solvente, solver é dissolver, é acabar, é desfazer, né? Então, quando eu pago, eu dissolvo a relação obrigacional. Eu cumpro ela, eu estou como solvens. Por quê? Porque eu sou responsável por acabar com essa relação obrigacional, né, e com a obrigação que fora avançada, tá bom? Então, em termos simples, quanto aos sujeitos do adimplemento obrigacional, sob modalidade de pagamento direto, nós temos solvens e acipiens. Solvens, que detém o dever de cumprir a obrigação. Acipiens, que recebe esse cumprimento dessa obrigação.
quanto ao objeto, né, da obrigação ou a prova dessa obrigação, se eu estou falando em adimplemento por pagamento direto, eu estou dizendo então que o objeto que for avançado na obrigação primária principal, ele foi cumprido conforme foi determinado. Lá na primeira avaliação nossa, eu dei o exemplo da obrigação de fazer, que o alvo Dumbledore incumbiu ao seu guarda-caças Hagrid. E a obrigação de fazer tinha como objeto a entrega da Pedra Filosofal. Então, com a entrega desta pedra, Hagrid solveu a obrigação e Dumbledore foi o recebedor, ele foi o acipiens, ele aceitou o cumprimento dessa obrigação para si, né? Então é bastante importante sempre analisarmos, principalmente quando os senhores forem trabalhar com relações obrigacionais no desempenho aí da operação do direito, que é necessário observar sempre a entrega do objeto ou da prestação e também a prova desta entrega, né? Porque sem prova desta entrega, o acipiens, né, se for o caso, e aí ele estaria até mesmo agindo de má fé, mas isso pode acontecer e acontece muito, às vezes por erro, às vezes por má fé, ele pode inclusive requerer o cumprimento dessa obrigação alegando o inadimplemento, né? Então, nesse sentido, é importante que nós sempre observemos aí o objeto, né, da relação obrigacional, o objeto que vai ser entregue no cumprimento dessa relação obrigacional e também a prova desse pagamento. Só um exemplo prático dessa situação.